Exposto. Gerente zombou de cliente, mas a verdade surpreendente o deixou em choque. Era uma manhã comum no Sabor e Afeto, onde Lúcia, com seu sorriso largo e a força de uma mãe guerreira, iniciava mais um dia intenso. Aquele restaurante, enraizado no coração da comunidade paulistana, exalava aromas de feijão e temperos caseiros que despertavam lembranças de infância em cada cliente que atravessava sua porta. Lúcia era o sol daquele lugar, levantando-se antes mesmo do sol, determinada a alimentar sua família e a vizinhança que sempre a apoiou. Contudo, naquele dia, a rotina calorosa seria impactada por uma presença inesperada. Carlos, um jovem de 25 anos, carregando a arrogância da classe média alta, adentrou o restaurante. Que lugar mais ultrapassado! Pensou ao observar a decoração simples e acolhedora. Ele não demorou a soltar sua primeira zombaria. Com certeza, esse jeito antiquado de atender não vai durar muito, né? Riu, sem se dar conta de que as palavras cortavam como facas afiadas no coração de Lúcia. Mesmo machucada, ela se forçou a sorrir, focando no que realmente importava. As refeições que estavam sendo servidas com amor. Os dias foram passando e a arrogância de Carlos se manifestou em várias mudanças. O restaurante, antes repleto de sorrisos e histórias compartilhadas, começou a esfriar. As mesas que antes vibravam com conversas animadas de amigos e familiares, agora se tornaram solitárias. Os clientes, homens e mulheres de trabalho duro que sempre estiveram ao lado de Lúcia, começaram a se afastar. Mas a força da união da comunidade se fez ouvir. Não demorou para que muitos aparecessem, fazendo fila na frente do restaurante, deixando claro que eram leais à dama que sempre os acolheu. Num dia tenso, enquanto Lúcia lavava pratos e pensava nas contas da semana, Carlos recebeu uma ligação do pai, que surpreendentemente estava do outro lado da linha. Seu pai, um dos primeiros clientes do Sabor e Afeto, sempre trouxe sua família para saborear a comida feita com amor. Carlos, já pressionado, ficou perplexo ao ouvir sua história. A conversa que se seguia, em meio às suas risadas debochadas e desprezo, logo se tornou um espelho de suas crenças falhas. Ele se viu confrontado com sua própria hipocrisia, enquanto lembranças de infância começavam a quebrar a casca de seu orgulho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos, agora em conflito, olhou para Lúcia servindo um prato de feijão e arroz a um cliente sorridente, e o peso da verdade começou a despedaçar seu mundo. Como ele poderia ignorar suas raízes? O que sua vida de privilégios realmente significava? Seria ele capaz de entender a força e o valor que estavam por trás de cada prato servido naquele restaurante? A questão pairava no ar, e em sua mente a decisão crucial começou a se formar. Até onde estaria disposto a ir para descobrir seu verdadeiro eu e preservar o legado de uma mulher que não só alimentava corpos, mas também almas? Carlos respirou fundo, o ar pesado e denso como as memórias que começavam a se aglomerar em sua mente. Ele percebeu que sua vida estava se desdobrando de um jeito que nunca imaginara. As pequenas coisas, como o cheiro do café fresco que Lúcia preparava, ou o som das risadas que preenchiam o Sabor e Afeto, agora ressoavam de forma diferente. O desprezo que antes sentia por aquele lugar simples parecia ter se dissipado, dando lugar a uma inquietude que o incomodava. Ele observou Lúcia e como ela se movia entre as mesas, sua energia e dedicação irradiando esperança. Cada movimento seu era como uma dança cuidadosamente ensaiada, feita com amor num palco que ele até então havia desconsiderado. Nesse momento, algo dentro de Carlos começou a mudar. Poderia ele realmente estar tão distante do que realmente importava? Era um domingo ensolarado quando Carlos decidiu voltar ao restaurante. Ele não estava certo do que dizer, mas sabia que precisava tentar. Ao entrar, foi recebido pelo calor do ambiente familiar, mas também sentiu o olhar desconfiado de alguns dos clientes que já estavam ali, amigos de Lúcia, aqueles que sempre lutavam ao seu lado. O constrangimento segurou no lugar, mas algo dentro dele clamava por ação. Oi, Lúcia, ele começou, voz embargada, sem saber como prosseguir. O jeito como ela levantou a cabeça, olhando diretamente em seus olhos, fez seu peito apertar. O sorriso dela era um convite, mas também um desafio silencioso. O que você veio fazer aqui? Lúcia perguntou, a firmeza em sua voz contrastando com a doçura de seu olhar.
Carlos titubeou, as palavras se misturaram na sua mente. Ele lembrava do orgulho que sempre teve, das opiniões que se achava superior por ter, mas o espelho da experiência o refletia de uma forma que ele não poderia mais ignorar. Eu quero entender. Eu fui um idiota. O seu trabalho, o que você faz aqui, significa mais do que eu percebia. A sinceridade nas suas palavras faturou um silêncio curioso que pairou na sala. Os olhares dos clientes mudaram, agora repletos de expectativa. Lúcia cruzou os braços, avaliando-o. Entender é um passo. Mas você já parou para pensar nas consequências das suas ações? O que suas palavras podem fazer a alguém que se dedica a servir com amor? Carlos engoliu em seco. A verdade daquilo pesava, embora ele já estivesse tentando encontrar um caminho. Ele hesitou, mas se lançou. E se eu quisesse fazer algo para mudar isso? Para ajudar? Para tentar devolver o que eu fiz de errado? As palavras de Carlos abriram um espaço para diálogo, mas também um grande desafio. Poderia haver perdão? Poderia ele realmente contribuir de forma significativa? A comunidade estava observando, atenta, e a dúvida se misturou com a esperança. Lúcia levantou uma sobrancelha, ainda cética, mas intrigada. Se você realmente quer ajudar, então vai precisar estar disposto a ouvir mais do que falar. Aqui, cada pessoa tem uma história. Você está pronto para ouvi-las? Carlos sentiu o coração acelerar. Neste momento, ele percebeu que a jornada estava apenas começando. A antiga arrogância estava prestes a ser substituída por alguma coisa mais profunda, mais autêntica. Ele sabia que estaria abrindo a porta para um novo mundo, mas a questão ainda estava no ar. Até onde iria para fazer parte dessa verdadeira mudança? Enquanto refletia sobre isso, um barulho repentino do lado de fora interrompeu os pensamentos. Um grupo de jovens se aglomerou na janela, apontando e sussurrando. O que estavam vendo? O coração de Carlos disparou, e a dúvida e a ansiedade tomaram seu peito novamente. Ele não sabia que a verdadeira prova estava prestes a se revelar. Carlos virou-se em direção à janela. O som dos murmúrios estridentes penetrava a atmosfera já carregada de tensão. Com o coração disparado, ele caminhou até lá, ansioso para descobrir o que atraía tanta atenção. Ao olhar para fora, uma agitação tomou conta da rua. Um grupo de jovens armados com cartazes coloridos e rostos radiantes reivindicava apoio para a comunidade local. As vozes se entrelaçavam numa melodia de esperança e protesto. O que era aquele movimento? Ele não sabia, mas algo dentro de sua alma se acendeu. Caminhou até a porta e saiu para se juntar a eles, se deixando levar pela energia vibrante. Um dos cartazes levantados dizia: "Nada mudará se você não se importar." As letras garrafais pareciam gritar diretamente para ele. As palavras ecoavam. "Oi, Carlos. O que você está fazendo aqui?" disse um dos jovens, um conhecido de Lúcia. A surpresa misturava-se à incredulidade em seu olhar. Carlos, ainda em processo de transformação, apertou os lábios em um sorriso tímido. "Eu estou tentando entender. E bem, ajudar." Sua voz falhou, mas a sinceridade era palpável. A vibração da manifestação aumentou, e Carlos sentiu que tinha um papel a desempenhar. Com uma determinação renovada, ele se virou e caminhou de volta para o restaurante. A comunidade estava unida e, de alguma forma, ele também desejava pertencer a isso. Dentro do sabor e afeto, as mesas estavam eletricamente cheias de conversas sobre o que estava acontecendo do lado de fora. Lúcia, ainda observando Carlos, notou a nova luz em seus olhos. "Você viu aquele grupo? Se preocupando com o que acontece ao nosso redor?" Carlos assentiu, e então suas palavras atacaram como um clarão. "Sim, é inspirador. Eles estão lutando para que as pessoas vejam a importância do que estamos fazendo aqui." Havia uma intensidade em sua fala, uma paixão que nem ele sabia que possuía. Isso faz parte do que eu disse antes. Ouvir histórias. As dificuldades que enfrentamos diariamente. Aqueles jovens estão apenas começando a entender a força do coletivo. Lúcia disse, seu olhar suave atualizado com uma centelha de esperança. E naquele instante, uma ideia ignorou na mente de Carlos. Se aquele grupo estava empenhado em mudar o mundo fora do restaurante, por que não fazer algo dentro dele também? E se nós criássemos um evento para unir todos aqui e ouvir as histórias? Um dia de partilha e celebração das nossas vivências. A excitação da proposta fez os olhares de Lúcia e dos outros clientes se encontrarem. Isso poderia funcionar, se você realmente quiser ouvir e se envolver. Mas não posso fazer isso sozinha. Lúcia respondeu, sua voz cheia de possibilidade e ao mesmo tempo um toque de desafio. "Concordo. Eu vou fazer valer a pena. Vamos trabalhar juntos, preparar algo especial que mostre como sabor e afeto realmente reflete a comunidade." Carlos falou,
O compromisso firme nas palavras. Assim, a combinação de novas amizades e a vontade de mudança deu a Carlos uma sensação de propósito. Ele se sentia aliviado, quase leve, enquanto planejava como transformar sua visão em realidade. Contudo, enquanto sonhava em alta voz, as murmurações do lado de fora se intensificaram. Ele virou-se novamente e percebeu que a multidão estava agitada. Algo parecia errado. Um grito cortou a expectativa leve que preenchia o ar. A justiça não pode esperar. O olhar alarmado de Carlos cruzou com Lúcia, que já estava se movendo rapidamente na direção da porta. Uma nova onda de apreensão o atingiu. O que estava acontecendo? Antes que pudesse compreender, a ansiedade encheu sua garganta. Ele deveria agir. Precisava agir. Sem hesitar, Carlos deixou o restaurante, seus passos levando-o para o desconhecido. Ele não sabia o que encontraria, mas sabia que a verdadeira transformação estava à sua frente, assim como a oportunidade de realmente se conectar. Um novo desafio surgia, e ele estava prestes a descobri-lo. Carlos se lançou na rua, sentindo o calor da multidão e o peso da adrenalina. O murmúrio que agora se tornava um rugido era quase palpável. Sua pelagem se arrepiou com a energia coletiva, misturada ao medo da incerteza. Ele precisava entender o que realmente acontecia. Logo ele percebeu que as palavras de ordem não eram apenas gritos de indignação, mas um clamor verdadeiro por mudança. Alguns manifestantes seguravam faixas que clamavam por melhorias na educação, na saúde e na segurança pública. O jovem que havia falado com Carlos emergiu na multidão, unindo vozes em uníssono. Carlos viu um rosto familiar entre os manifestantes. Era Denise, uma mulher que sempre o cumprimentava quando ele ia ao mercado, com um sorriso envolvente e uma aura de força. Denise! Ele gritou, tentando se aproximar dela. Ela virou-se com os olhos brilhando intensamente. Carlos, você também está aqui. Precisamos de todos. As mudanças acontecem quando a gente se une. As palavras dela reverberaram na mente de Carlos. Ele estava se sentindo parte de algo maior, algo que ultrapassava o sabor e afeto. Não era mais só sobre um evento para ouvir histórias, era sobre contar as histórias que estavam sendo gritadas nas ruas. Um estrondo ecoou à frente. Carlos viu a polícia avançando, escudos brilhando sob o sol. Um crescendo de apreensão invadiu o ar. O que está acontecendo? Perguntou a voz engasgada pela ansiedade. Denise olhou para ele, a determinação em seu rosto quase tangível. Estão tentando dispersar a manifestação, mas precisamos nos manter firmes. A multidão começou a se agitar, mas Carlos, pela primeira vez, entendeu que a força não vinha da raiva e sim da união. Ele não pensou duas vezes e pegou uma das faixas que estavam próximas. Um movimento de coragem subiu seu corpo. A justiça é um direito. Estamos juntos. Um eco de vozes acompanhou seu grito. Ele sentiu-se mais vivo do que nunca. Juntos enfrentaram os policiais, uma barreira erguida não apenas de uniformes, mas de poder e controle. Carlos viu olhos determinados ao seu redor, uma nova conexão pulsando entre eles. Todos ali tinham uma história, cada um era um capítulo importante nesta narrativa. Mas a pressão aumentava, com os policiais se aproximando, criando pressão no movimento em direção ao centro da rua. Carlos podia sentir a tensão, como se o ar estivesse prestes a se romper. Ele buscou Denise com o olhar, suas mãos se buscando no meio da confusão. A conexão que estavam criando se tornava um alicerce em meio ao caos. Uma pedra atingiu o chão ao lado dele, quebrando o encanto de solidariedade que haviam construído. Um murmúrio de desespero começou a crescer. Os policiais estavam ainda mais perto, e a mensagem de união que se formava parecia ameaçada. Carlos, vamos. Precisamos sair daqui. Denise gritou, puxando-o para trás. Mas ele hesitou. Aquela luta não era apenas deles, era de todos ao redor. Ele queria ser parte disso, não se apagar agora. De repente, um estrondo mais alto que os outros cortou o ar, um estilhaçar de vidro. O restaurante, o sabor e afeto. Carlos sentiu o coração falhar. O som de sua própria ansiedade ressoava em seus ouvidos. O que isso significaria para a comunidade? Ele olhou para Denise, que estava aninhada entre amigos, mas seus olhos deixavam claro que a batalha estava longe de terminar. O sentimento de urgência pulsava em sua mente. O que continuar? Se um restaurante representava um lar para muitos, o que teria acontecido se ele ignorasse aquele chamado de ajuda? Ele precisaria fazer uma escolha, correr para a segurança ou enfrentar o que estava por vir. E enquanto olhava para a destruição, percebeu que sua resposta poderia mudar tudo, mas a que preço? Carlos respirou fundo, sentindo o gosto amargo da incerteza na boca. O sabor e afeto não era apenas um lugar. Era o coração pulsante da comunidade.
Um espaço onde cada prato contava uma história, cada conversa aquecia o espírito. E agora, testemunhar seu colapso era como ver uma parte de si se desmontar em 1000 pedaços. A multidão começava a entrar em pânico, a sua extensão de vozes unidas se fragmentando em gritos de desespero. Como ele poderia se afastar agora? A cada instante que passava, a transformação que sentia dentro dele se tornava mais intensa. Lutar ou fugir? Um dilema que queimava em sua mente. Denise, vamos ajudar. Precisamos fazer algo. Gritou, a voz quase perdida no caos. Ela olhou para ele, indignação e determinação se misturando em seu rosto. Carlos, você está certo. Mas como podemos fazer diferença na impulsão dessa violência? Neste momento, um grupo de jovens ao lado de Denise começou a erguer mais faixas, chamando a atenção dos que estavam se dispersando por temor. Paz, justiça, educação. Ecoava. Aquela era uma oportunidade. Carlos então tomou coragem e se aproximou deles. Vamos nos organizar. Precisamos mostrar que nosso grito não pode ser silenciado por violência. O que vocês acham de formar um corredor humano? Impedir que essa destruição continue. Sugeriu, seu coração batendo descompassado. Os jovens olharam para ele, a esperança piscar em seus olhos. Um deles, um rapaz de cabelos cacheados e sorriso esperançoso, concordou. Isso, vamos nos unir. O pequeno grupo então se comprometeu. Eles não eram apenas manifestantes, agora eram guardiões da mudança. Carlos se sentiu mais forte, como se as vozes que clamoravam ao seu redor se conectassem diretamente à sua alma. Enquanto isso, a tensão aumentava. As tropas de polícia se organizaram, seus escudos refletiam a luz do sol, criando uma barreira fria entre o povo e a liberdade que tanto desejavam. Carlos olhou para Denise e os outros. Estamos juntos nisso. Eles formaram a linha de mãos dadas, cada par de olhos fixos no avanço dos policiais. O medo estava ali, mas a determinação superava. Carlos sentiu seu peito inflar com a energia que emanava do grupo. Uma onda de coragem que unia cada coração presente. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher de idade avançada apareceu entre a multidão. Ela carregava um cesto cheio de flores. Em vez de se afastar, começou a caminhar lentamente em direção à linha de polícia. Não precisamos de mais violência. Precisamos de amor e diálogo. Sua voz sábia era um bálsamo para a alma cansada. O que aconteceu a seguir foi surreal. A multidão, tocada pela atitude da mulher, começou a se calar. Estrondos de gritos foram substituídos por murmúrios. Uma transformação silenciosa se instalava ali. O olhar de Carlos se encontrou com o de Denise. Ambos compreendiam que aquele era um momento de virada. A energia que antes era de luta e resistência agora estava se convertendo em algo mais profundo, uma busca compartilhada por paz. Mas, enquanto a tensão diminuía, a realidade dos policiais permanecia inalterada. Era um labirinto de incertezas e possibilidades. E no momento em que uma das barreiras foi quebrada, ecoou um novo rugido, não mais de bala, mas de vozes se levantando em aliança. A verdadeira batalha estava apenas começando. Carlos sentiu que o destino da manifestação estava prestes a mudar. Se houvesse um caminho a seguir, seria pela união e vulnerabilidade que encontrariam naquele dia. Mas o que mais a multidão estava disposta a sacrifício? Ele precisava saber. A pergunta pulsava em sua mente. Estamos prontos para transformar nosso lamento em ação, mesmo diante do abismo que se aproxima? Carlos sentiu o peso das perguntas não ditas ecoar em seu peito, enquanto as vozes da multidão se misturavam ao som das flores balançando delicadamente no cesto da mulher. Algo estava mudando. Havia um sopro de esperança que se misturava ao medo, e isso era palpável. Precisamos criar um espaço para diálogo, insistiu Denise, apertando a mão de Carlos. Com seu olhar firme, ela parecia ser a âncora que o mantinha focado. Os jovens começaram a se dispersar por um momento analisando a situação, mas logo se reagruparam em torno da ideia que Carlos havia apresentado. A força do coletivo era exatamente o que eles precisavam, e ele podia sentir o pulsar daquela conexão tomando forma. Uma nova estratégia foi formada. O grupo decidiu que, ao invés de apenas resistir, seria preciso se aproximar da linha policial. Carlos sentiu seu coração acelerar pela ousadia da ideia. Vamos nos dividir. Alguns ficam na frente, outros atrás, e formamos um círculo, um símbolo de paz. Gritou, fazendo os olhos brilharem de contagiosa determinação. Os jovens assentiram, entusiasmados. A tensão que antes trazia lembranças de um futuro sombrio, agora se moldava em algo mais bonito. Afinal, eles não eram apenas manifestantes, estavam se tornando emissários de um novo começo. Enquanto o círculo começava a se formar, a mulher de flores se posicionou à frente. Este é um momento de transformação.
que possamos ver uns aos outros. Sua voz soava como um convite, uma canção que tocava os ânimos e enfraquecia as barreiras da desconfiança. Carlos podia sentir a energia do momento. As pessoas ao redor dele começaram a cantar, suas vozes se misturando em harmonia. A canção falava sobre amor e união, e à medida que cada nota ecoava, as tensões se dissolviam. Ele percebeu que olhares antes carregados de trevas agora brilhavam com uma luz renovada. Mas, de repente, uma panela de pressão estava prestes a estourar. Um grupo de policiais, determinado a manter a ordem, começou a avançar com mais intensidade. Carlos pôde sentir as vibrações do medo nas pessoas ao seu lado, mas ele não podia deixar que a insegurança o dominasse. Não recuem! Esse é o nosso momento! Gritou bem alto, permitindo que sua voz cortasse a atmosfera tensa. A multidão, em resposta, se encheu de coragem. Mas ele sabia que a mudança daquelas energias exigia um preço. Até onde eles iriam para proteger o que amavam? O olhar de Denise se fixou em Carlos, reluzindo com o mesmo brilho intenso que ele sentia em seu coração. Ela se aproximou e sussurrou: precisamos ter um plano. Para que não seja apenas um grito sem direção. Era como se ela tivesse lido sua mente. Instintivamente, ele olhou para a linha policial, onde os escudos refletiam a luz do sol mais forte. Quebras de confiança sempre ocorriam quando se tentava dialogar sob a ameaça de violência. Ele pensou em sua comunidade, em todas as histórias que conectavam vidas. Se formos fortes, unidos, eles poderão nos ouvir, afirmou Carlos. Precisamos mostrar a eles nossa verdade. Quando a resposta ecoou dos lados da multidão, uma onda de determinação passou por ele. Mas a pergunta ainda pairava no ar, como uma nuvem densa: até que ponto iriam para serem ouvidos? No silêncio que se seguiu, enquanto os olhares se intensificavam em direção ao futuro incerto, uma nova ameaça estava prestes a se revelar e Carlos sabia que só tinha um caminho à frente: a união. Mas o custo disso poderia ser maior do que ele imaginava. O círculo se fechava à medida que o clima esquentava. As vozes unidas se tornavam um grito de resistência, cada um carregando um pedaço da esperança que se formava entre eles. Os murmúrios da multidão ecoavam como um só. Mas Carlos sabia que os rostos ali expressavam não apenas coragem, mas também vulnerabilidade. O calor do momento começava a pesar. Precisamos de um portador de paz, sussurrou Denise com um olhar decidido. Alguém que possa ser a ponte entre nós e eles. Carlos concordou mentalmente. Quanto mais eles se aproximavam da linha policial, mais poderia ser necessário um sinal de leveza. Ele não queria que a coragem fosse confundida com provocação. Dando um passo à frente, a mulher das flores se ofereceu com um grande gesto de confiança. Eu posso ir, disse ela, a voz firme, mas com uma vulnerabilidade que fazia ecoar nos corações dos jovens. Se a ideia era trazer paz, então ela seria quem apresenta-se isso. As flores em seu cesto pareciam vibrar, como se também quisessem fazer parte dessa transformação. Enquanto ela se dirigia com graça em direção à linha policial, todos seguravam a respiração. Carlos e os outros perceberam que a cena que se desenrolava era quase surreal. Não havia apenas um confronto, mas uma mulher decidida a oferecer flores em meio à tensão. Os policiais pararam desconcertados. A mulher ergueu as flores num gesto puro, e com um sorriso radiante disse: estamos aqui para falar, não para lutar. Sua voz, clara e sincera, atravessava as barreiras do medo. Carlos viu alguns policiais trocarem olhares, como se buscassem uma resposta no rosto dos outros. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Era nítido que a multidão se movia com a energia da expectativa e do temor, enquanto a mulher permanecia firme em sua proposta de paz. As flores tornavam-se um símbolo não só de beleza, mas da luta por diálogo. Mas a tensão não sumiu por completo. O tensionar dos músculos dos policiais denunciava ainda um receio sutil. Do outro lado, Carlos sente o peito apertar, como se perguntando se a coragem dela seria o suficiente para quebrar as barreiras desse confronto. Carlos, se eles não aceitarem e o clima esquentar, o que faremos? Denise questionou, as mãos tremendo ligeiramente. Ele respirou fundo e tentou se manter calmo. Sabia que de qualquer forma, continuariam juntos e que mesmo que houvesse necessidade de recuar, o que eles já haviam construído não poderia ser apagado. A mulher interrompeu seus pensamentos quando, aos poucos, alguns policiais começaram a se aproximar. Com movimentos hesitantes aceitaram as flores e naquele momento mágico, uma faísca de esperança iluminou os olhares da multidão. O gesto simples ecoava algo sutil, um convite à empatia. Mas a fragilidade daquela conexão logo se mostrou. Um policial mais nervoso do lado oposto, bradou ordens para que retrocedessem, acusando os manifestantes de agitação.
A harmonia que começava a brotar ameaçava ser ofuscada. As vozes do amor e paz podiam rapidamente ser substituídas por gritos de desespero. Não recuem! Carlos gritou, o peso da sua voz ecoando mais uma vez como um chamado à união. Mas agora a pergunta ardia em sua mente. Esse gesto poderia ser o início de algo maior ou o catalisador de um caos irreversível? Enquanto as tensões voltavam a aumentar e olhares ansiosos buscavam um líder, Carlos percebeu que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir. E qual seria o próximo passo? A linha entre a paz e a violência se resumia a um único momento, e ele sabia que tudo poderia mudar em segundos. O momento se estendeu como um filme em câmera lenta. Carlos sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e determinação. Afastando-se da multidão, ele tomou uma decisão. Com passos firmes e rápidos, ele se aproximou da mulher das flores, que mantinha a sua posição, ainda oferecendo esperança para os policiais. Vamos juntos! Carlos gritou, inspirando coragem não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Denise imediatamente o acompanhou, e outros jovens começaram a seguir, com os olhos fixos no gesto simbólico de união. Eles se organizaram, formando uma nova linha de frente, com as flores em punho, buscando um espaço seguro entre a multidão e os policiais. Estamos aqui para dialogar, insistiu Carlos, a voz ecoando em meio ao alvoroço. A violência não é o caminho. Queremos ser ouvidos, não feridos. Os policiais, ainda cautelosos, hesitavam em avançar. O semblante de alguns mostrava confusão, enquanto outros pareciam prontos para agir em defesa. O ar estava pesado de incerteza, mas a determinação de Carlos e dos jovens era palpável, como se o mundo inteiro estivesse assistindo. Não tenha medo de nós. Denise falou, sua voz mais serena, buscando alcançar um deles. Somos seres humanos como vocês. Estamos lutando por um futuro melhor. Nesse instante, um policial mais novo, visivelmente em conflito, baixou a arma. Carlos percebeu. Era um pequeno sinal, mas fazia diferença. Os murmúrios entre os outros policiais começaram a subir, como se questionassem a ordem que tinham recebido. Olhares de dúvida trocavam-se, revelando uma fenda na rigidez da linha de polícia. Carlos sentiu uma centelha de esperança. Seria esse o momento crucial? Um a um, ele notou mais policiais relaxando a postura defensiva, trocando olhares, como se um diálogo silencioso se estivesse formando entre eles. Mas, do fundo da multidão, uma nova voz ecoou. Por que vocês estão cedendo? O que estão fazendo? Bradou um manifestante, claramente frustrado, e a tensão voltou a aumentar. Carlos voltou-se determinado a manter a unidade. Era fundamental que eles não se deixassem levar pelas emoções explosivas. Ele respirou fundo e levantou a mão. Temos que manter a paz. Se formos iguais aos que estão do outro lado, não seremos melhores do que eles. A multidão parecia ponderar as palavras dele, o ruído diminuindo. Ele percebeu que muitos compartilhavam o mesmo desejo de diálogo. A força coletiva era poderosa. O jovem que havia gritado olhou profundamente nos olhos de Carlos, como se estivesse enfrentando uma tempestade interior. Estamos todos cansados, murmurou. Cansados de gritar e ser ignorados. E ali, no meio daquela tensão, Carlos viu algo surpreendente acontecer. As flores nas mãos da mulher se tornaram uma ponte, não apenas entre os manifestantes e os policiais, mas também entre as próprias vozes dentro do grupo. Um a um, outros começaram a erguer suas mãos, segurando seus próprios símbolos de paz, de esperança, plantas e desenhos, criaturas coloridas feitas de papel. Era um momento histórico, mas o tempo não parecia parar. No entanto, uma nova voz surgiu entre os policiais novamente. Era o policial mais nervoso que, agora diante da cena, reclamava com intensidade. O que vocês esperam? Mandar recados de flores? Isso não vai resolver nada. A tensão parecia prestes a se romper uma vez mais, e Carlos percebeu que enquanto o rio da esperança fluía, a escuridão da confrontação podia ser mais forte do que pensavam. E se tudo o que fizermos resultar em mais violência? Denise perguntou, seu olhar vermelho e firme. Carlos sentiu um arrepio. Era mais do que uma pergunta retórica. Era um eco de sua própria dúvida interna, mas agora eram muitos a ouvir. Ele precisava responder a esse dilema. Era um momento onde escolher o silêncio poderia custar caro. Com o coração na mão, ele se preparou para falar novamente, sentindo que o que diria poderia mudar tudo. Mas em meio à incerteza, algo novo se formou entre eles. O que aconteceria se a paz não fosse suficiente? O novo grupo se mantinha ali, entre o desejo de diálogo e o temor da violência. E enquanto a linha se mantinha tensa, uma nova pergunta ardia no ar. Qual seria o primeiro pequeno gesto que poderia mudar a história para sempre? Um silêncio pesado pairou no ar,
como se o mundo ao redor tivesse parado por um breve momento. Carlos sentiu o peso daquela dúvida coletiva, a expectativa pulsando como um segundo coração. Ele sabia que aquela pergunta que pairava na multidão precisava de uma resposta, de um gesto que mostrasse ao mundo o que realmente significava resistência pacífica. Vamos acreditar uns nos outros, gritou ele, sua voz pegando força no eco de seu próprio desejo. Ele ergueu uma flor acima da cabeça, e as cores vibrantes quase dançaram diante de seus olhos. Não estamos aqui para lutar. Estamos aqui para construir um futuro juntos. Alguns deles já estavam prontos, segurando suas flores, mas ainda havia hesitação. Os olhares não eram mais apenas de dúvida, mas também de esperança. Carlos sabia que precisava falar ao coração das pessoas, lembrando-lhes que cada um tinha uma história, algo precioso que não deveria ser esquecido em meio ao caos. Vocês se lembram do porquê de estarmos aqui? Denise se uniu a Carlos, tomando força em sua voz. Estamos juntos por causa de nossas famílias, de nossas casas, e do desejo de viver em um lugar onde somos ouvidos. Na linha de policiais, o policial nervoso ainda pressionava o cano da arma, mas Carlos viu outras expressões mudarem. Um deles, de cabelos grisalhos, olhou para os jovens com uma compaixão que não havia mostrado antes. Quase como se estivesse se lembrando de sua própria juventude, quando idealizava um mundo diferente. Carlos decidiu que aquele era o momento de arriscar mais. Ele se aproximou da linha de policiais, sua flor ainda em mãos. Se vocês nos derem a chance, nós podemos construir juntos a paz que tanto desejamos. Seremos os responsáveis por isso. A tensão estava visivelmente se quebrando. Para cada florescer de ânimo que Carlos e Denise traziam, o policial grisalho parecia se afastar da hostilidade que o cercava. A multidão contém a respiração, observando como esse religioso diálogo estava desmoronando os muros invisíveis que existiam entre eles. Então, para a surpresa de muitos, o policial jovem, aquele que havia hesitado antes, decidiu dar um passo à frente. Com uma mão tremendo, começou a abrir o cinto e, aos poucos, soltar a arma. A multidão prendeu a respiração. Aquela ação simples, mas tão significativa, era tudo o que precisavam para perceber que o diálogo era realmente possível. Isso é insano! Gritou o policial nervoso novamente, mas seu tom já não tinha a mesma força. Apesar disso, algo dentro do grupo começou a se desmantelar, como um prédio velho que finalmente empezava a cair. A conexão humana estava se formando, e cada um dos jovens que ali estavam começou a erguer suas flores com mais firmeza. Carlos parecia ver uma luz irradiando do coração da multidão, enquanto o nervoso policial olhava de um lado para o outro, sem saber como reagir àquele momento. Por favor, implorou Carlos, também queremos que vocês venham ao nosso encontro. A verdadeira mudança começa aqui. Os murmúrios de acordo começaram a ecoar entre os manifestantes. Mas a figura do policial nervoso se mantinha entre eles, uma barreira que Carlos sabia que precisava ser quebrada. Se você não quer flores, então que tal um sorriso? Vamos nos lembrar do que temos em comum, o desejo de um mundo melhor. Nesse instante, a mulher das flores se aproximou, oferecendo uma a um dos policiais mais próximos. O polícia hesitou, olhou para a flor, e um sutil sorriso se formou em seus lábios. Mas ali, enquanto algo precioso ganhava forma, Carlos ainda sentia que poderia ser apenas a ponta do iceberg. E a clareza que sentia tinha também um sabor amargo. O policial nervoso poderia afundar tudo mais uma vez. O que vai acontecer agora? Pensou, sentindo o ar pesado de expectativa e necessidade. E nesse mesmo instante, ele percebeu que a reação dele e de todos os outros seria decisiva para o rumo daquela história. Um gesto poderia mudar tudo, mas qual? Carlos encarou a multidão e, em um momento de clareza e coragem, decidiu que era hora de agir. Com a flor firmemente erguida, ele se aproximou ainda mais da linha policial, o coração batendo forte no peito. Vamos parar de lado. Estamos aqui para construir uma ponte, não uma barreira. Podemos ser a mudança que tanto desejamos, juntos. Sua voz ecoou, varrendo a tensão do ar, como uma brisa fresca após uma tempestade. Ele sentiu os olhares dos manifestantes se concentrarem nele, a esperança se espalhando como o calor do sol após um longo inverno. Os jovens começaram a se mover com mais confiança, deixando seus medos de lado. Denise ficou ao lado dele, segurando duas flores, uma em cada mão, pronta para estender suas mensagens de paz. Havia algo divino naquele momento. Uma conexão vibrante entre eles e a humanidade que os cercava. Os policiais hesitaram. A imagem de um grupo unido e determinado, oferecendo flores e abraços ao invés de violências, começava a ressoar em seus corações. Carlos viu um policial mais velho, aquele que havia demonstrado compaixão, olhar para sua equipe, um pequeno movimento de cabeça.
O que havia sido apenas uma tensão agora parecia estar prestes a se transformar em compreensão. Vocês se lembram do porquê de estarmos aqui? Perguntou Denise, agora com uma emoção palpável em sua voz. As palavras dela reverberaram no coração de cada pessoa presente. Não estamos aqui para colocar fogo, mas para acender a luz da mudança. Carlos, tomando coragem da determinação de Denise, continuou. E essa luz pode ser nós. Cada um de nós há de fazer a diferença. Olhem ao seu redor. Estamos todos juntos por uma razão. Ninguém aqui é inimigo. Vamos deixar de lado nossas diferenças e encontrar o que realmente importa, a vontade de viver em paz. Ele viu mais policiais começando a baixar suas armas, algumas flores ainda nas mãos. A mulher das flores, com a simples graça de seus gestos, começou a estender as flores para os policiais. Carlos sabia que aquela mulher, com sua força e suavidade, havia encarnado o espírito da esperança que eles tanto precisavam. A respiração coletiva diminuía, a tensão se dissipando em um ar de delicadeza. Mas ainda havia aqueles que não estavam abertos para esse diálogo. O policial nervoso, fulminando com seu olhar, gritou: "Vocês acham que tudo isso vai mudar alguma coisa? A única coisa que muda é o poder." Carlos, percebendo que a resistência ainda estava presente, assegurou-se de que sua voz, carregada de intenções genuínas, fosse clara. A mudança começa aqui e agora. Não precisamos de mais violência. Precisamos entender que todos nós temos histórias e que algumas são contadas por meio de dor e medo, enquanto outras são contadas por amor e esperança. Vamos ouvir uns aos outros. E como se um feitiço tivesse sido lançado, as vozes começaram a murchar. Ouvir uns aos outros ouvir, ressoava nas mentes de todos ali. Enquanto a mulher continuava a oferecer flores, outros policiais hesitaram, alguns até estendendo suas mãos para aceitar o gesto de paz, enquanto outros, gradualmente, se distanciavam da rigidez com que se apresentavam. O nervoso, agora mais confuso, olhava em volta, buscando alguma direção. Carlos se aproximou novamente. Você pode mudar isso. O que escolherá agora? A união ou a divisão? Ele falava do fundo da alma. Perseverança e amor se sobrepunham ao medo e à raiva, e a resposta poderia definir o caminho a seguir. Todos nós queremos um futuro que vale a pena. Isso nunca foi sobre bandeiras ou uniformes, mas sobre nossos laços como seres humanos. A multidão inspirada começou a erguer suas flores e seus braços, um coro de vozes clamando pela união. E então, em um piscar de olhos, algo mágico aconteceu. O policial mais jovem, que anteriormente havia hesitado, finalmente deu um passo à frente, levantando seu escudo e colocando-o de lado. Ele pegou uma flor que a mulher lhe oferecia, o sorriso começando a iluminar seu rosto. As palmas foram se encerrando e garotos e garotas começaram a se abraçar. Os policiais respondendo lentamente. Carlos sentiu que a maré havia mudado. Naquele momento, Carlos percebeu que o sabor e afeto, aquela senhora que tanto lutara e entregara seus dias, estava vivo mais do que nunca. Alguns não eram apenas clientes, mas verdadeiros amigos, famílias que se uniam para ajudar os que precisavam. As flores dançavam ao vento, levando consigo a mensagem de que mesmo quando o mundo parece negro, sempre há uma maneira de almejar pela luz. E no coração de cada um, havia uma promessa silenciosa. Juntos, eles iriam lutar, não com armas, mas com amor. Com lágrimas nos olhos, Carlos olhou ao redor e viu a mudança. Os corações inquietos e caóticos estavam se aquietando, unidos em um só propósito, a transformação pela paz e união. O que tinha sido um dia de luta agora se tornava um símbolo de esperança. A batalha ainda estava longe de acabar, mas aquele compromisso havia mudado tudo. Carlos compreendeu que se eles se unissem, poderiam transformar qualquer adversidade em uma vitória. Claudette no passado, o futuro brilhava intensamente à sua frente. E em uma só voz, a multidão gritou: "Estamos juntos! Pela paz e mudança!" No sabor e afeto, começaram a entender que a verdadeira força não está nos grandes gestos, mas nas pequenas ações e na unidade das vozes que ecoam nas ruas frias e quentes das vidas humanas. E então, com o coração cheio de esperança, Carlos pensou: a luta dele havia começado, mas não por si, e sim pela comunidade, pela mulher que lutou todos os dias e por cada um que precisava se unir a essa transformação. Agora, é a sua vez de agir. Inspire-se com essa história de mudança e transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.